Atenção agora, olha só, vou atualizar para você um caso que você viu em primeira mão aqui na tela do Cidade Alerta, Auto Center em Londrina. Um Auto Center que está sendo investigado pela Delegacia de Estelionatos, porque o cliente chegava lá, iria trocar o pneu. O pneu custa 300, 400, aí a conta fica quase R$ 4.000. Este Auto Center aí já está sendo investigado. Mas, atenção, vem comigo aqui. Olha só o que está acontecendo agora. Uma enxurrada de mensagens. Dezenas de pessoas que procuraram o jornalismo da RIC Record, relatando situações parecidas. E não é só com esse Auto Center aí, não. Tem outros comércios aqui na cidade com relatos parecidos, ou seja, peças e serviços que teriam sido incluídos sem autorização do cliente. O cliente chega lá com o carro para trocar o pneu. Aí fala, vou colocar o teu carro aqui nesse elevador para avaliar o veículo. De repente trocam o pistão, saem trocando tudo quanto é tipo de peça. Aí a conta que seria baratinha, fica um absurdo. E o Fernando Bohorner continua nessa investigação, junto com o Edgar Farias, e volta agora aqui na tela do Cidade Alerta, porque, Fernando, você foi o repórter que trouxe essa história à tona aqui em Londrina, trouxe aqui para o Cidade Alerta, nós procuramos o delegado que já está investigando. Que enxurrada de mensagens, hein, Fernando? Muitas pessoas procurando o jornalismo da RIC Record. Chama atenção, parece que é uma prática, infelizmente, que é comum com o consumidor aqui em Londrina. Pois é, Wesley, muitas mensagens nós recebemos, vídeos de pessoas falando, relatando casos parecidos. E quando nós iniciamos essa apuração, na verdade, na última semana, quando a gente foi até essas pessoas, esses clientes que foram lesados e que procuraram a polícia, quando a gente preparou esse material exclusivo aqui na tela da RIC Record Londrina, a gente já imaginava que ia aparecer mais gente relatando situações parecidas, não necessariamente no mesmo auto center, mas em outros auto centers. Por quê, Wesley? Eu tenho carro, você também tem carro. Quem tem carro já levou carro em auto center? Já passou por isso em algum momento. Parece, Wesley, pelo relato das pessoas que procuraram a nossa equipe de reportagem, parece que é um modus operandi, é a forma como normalmente esses auto centers agem. A pessoa vai lá para fazer um serviço específico, trocar um pneu, fazer alguma coisa muito específica e sai de lá com uma conta muito grande, porque o auto center começa a mexer no veículo, e alguns clientes, como por exemplo os idosos, que foram os clientes que a gente conversou na última semana, se sentem pressionados, não sabem como reagir. Alguns desses auto centers até colocam pressão, né? Colocam ali um medo no cliente. Olha, se o senhor não trocar essa peça, pode ser que aconteça isso ou aquilo. Então nós recebemos várias mensagens de pessoas que passaram por situações parecidas e fomos conversar com um advogado especialista em direito do consumidor que vai trazer mais detalhes sobre como proceder, como evitar e o que fazer depois que você passar por uma situação parecida. Preparamos uma reportagem que agora a gente assiste na tela do Cidade Alerta. Os relatos dos clientes que passaram por situações parecidas em auto centers de Londrina guardam uma característica em comum. Todos eles foram cobrados por peças e serviços que não solicitaram. Trocou um monte de peça do meu carro sem minha autorização e depois me mandou a conta. Ficou 3.860 as peças que vocês colocaram sem minha autorização. Levei lá o carro lá, negociei com eles o valor dos pneus, tudo bem, até aí tudo bem. Só que depois que eu fui para uma sala lá para esperar, resolvi voltar para o salão, tinha desmontado a frente do carro, já tinha arrancado a bandeja, tinha arrancado o parafuso, bucha. Foi passado para mim, tá, um orçamento mais ou menos de uns 800 e poucos reais. Eu concordei, né, com esse orçamento, né, tava tudo certinho. Mas aí, na hora que eu fui pagar, eles me cobraram mais de R$2.000. Eu me senti muito enganada, viu? Muito enganada mesmo. Eu fui num auto center desse, atraído por um anúncio de pneu novo, preço bem bacana, me deu um prejuízo de mais de R$400. De acordo com este advogado especialista em direito do consumidor, em casos como esse, a melhor forma de se proteger é pedir um orçamento por escrito antes da realização do serviço. Sempre pedir o orçamento, porque o orçamento vem por escrito, o que será feito, quais serão os serviços e o valor.
e daí sim ele não será pego de surpresa. Tudo aquilo que estiver no orçamento, ele é obrigado a pagar depois de executado o serviço. E se a empresa realizar um serviço que não foi contratado, isso pode ser enquadrado como defesa do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor diz que esse serviço prestado sem o pedido do consumidor, sem estar no orçamento, é gratuito, equipara-se a amostra grátis e há, portanto, uma desobrigação de pagamento. Se o consumidor já pagou por isso, ele pode pedir depois o reembolso, inclusive de forma dobrada. A legislação estabelece que todo consumidor é vulnerável em relação às empresas e, por isso, quem compra ou contrata um serviço deve receber informações claras e objetivas sobre o que está contratando. E se o cliente for idoso, existe ainda um agravante. Porque além dele ser consumidor e ser, portanto, vulnerável, estar mais suscetível, mais facilmente enganado que o fornecedor, tem menos informações, não é ele quem compra o pneu, que constrói o pneu, não é ele quem elabora o contrato, quem presta o serviço, né? Então tem uma diferença de informação em relação ao lojista. E o idoso ele tem uma deficiência dessa informação ainda maior, uma vulnerabilidade agravada ou hipervulnerabilidade. Então, impor um serviço para um consumidor idoso é ainda mais prejudicial ao consumidor do que se não fosse um idoso. A prática abusiva de auto centers de Londrina veio à tona depois que clientes idosos foram cobrados de forma abusiva e procuraram a polícia. O caso agora é investigado como estelionato e mais pessoas teriam sido lesadas. Esse mesmo estabelecimento está lesando de maneira reiterada consumidores. Isso será imediatamente comunicado ao PROCON para que tome medidas e também no judiciário para que essa empresa, esse estabelecimento seja responsabilizado pelos danos causados a essas pessoas. E para quem já passou por esse tipo de situação, a orientação do advogado é buscar pelos direitos na justiça. Se ele chega ao lugar para pagar e é uma conta surpresa, ele nem sabe o valor, ele tem duas opções. Ou chamar a polícia e falar, não foi isso que eu contratei, chamar o PROCON, ou efetuar o pagamento e ir embora e pedir o nota fiscal antes de ir embora, né? Faz o pagamento, pede nota fiscal e depois pede o reembolso da forma dobrada de tudo que ele pagou em excesso, porque não pode ter essa cobrança daquilo que ele não solicitou. Da seguinte maneira, se você chegar num estabelecimento comercial, tudo tem que ser combinado antecipadamente. Você vai trocar o pneu? Você vai trocar o pneu. Você vai fazer o alinhamento e balanceamento? É isso. Não pode trocar a peça e depois chegar na hora do pagamento e falar, olha, eu troquei lá o teu pistão, troquei o amortecedor e de repente começar a cobrar. Isso não pode acontecer. Antes de te avisar, olha, eu vou trocar essa peça. Quanto custa? Como vai funcionar? Quanto que eu vou ter que pagar? Não é isso? Tem que ser bem combinadinho, bem alinhado. Isso serve também para oficina mecânica, para a casa de troca de óleo. Mas hoje o que está acontecendo em Londrina são auto center que trabalham com a troca de pneus. Pelo menos uma já está sendo investigada aqui em Londrina pela Delegacia de Estelionatos. E nós recebemos uma enxurrada de mensagens que vários casos já aconteceram na cidade. A pessoa chega para trocar o pneu e sai com uma conta de R$4.500, R$3.500, o que não faz sentido, não é isso? E geralmente são idosos, viu, que são vítimas, infelizmente.